Olá, senhores. Bem-vindo ao evento Conexão Brasil, da Software AG. Meu nome é Tony Domingos, sou pré-venda da linha Adabas Natro da Software AG Latam. Hoje, nessa sessão, vamos ver como podemos incorporar o DevOps em um ambiente de desenvolvimento Natro. E, para começar, a gente pode contextualizar um pouco mais, né, esse termo DevOps, né, para deixar todo mundo alinhado. Então, DevOps é um conceito, uma cultura, né, idealizado lá no final dos anos 2000, exatamente 2009, e de lá para cá só tem maximizado, né, suas potencialidades como uma cultura de desenvolvimento, né? O termo DevOps vem do nome de DevOps, né, Development, né, e vem de IT Operations, né? E foi idealizado para descrever aí um conjunto de práticas, né, para integração entre as equipes de desenvolvimento e de IT Operations, né? Veja a IT Operations como o pessoal, os sysadmins, o pessoal da infraestrutura, responsável por manter o ambiente. Então, esses são o nosso pessoal de IT Operations, né? E dentro de um cenário de DevOps, né, dentro do cenário de TI, de qualquer companhia, os desenvolvedores, eles são os responsáveis pela criatividade, né? Eles são responsáveis pela inovação, novas funcionalidades da aplicação, querem sempre implementar o mais rápido possível, né? E eles estão focados sempre em aumentar o valor do negócio, né? Enquanto o time de TI, né, de operations, de operação de TI, os sysadmins, geralmente eles são responsáveis por manter estáveis e intactos, né, os ambientes, preocupados sempre com os deploys, né, e os rollbacks de aplicações, né? E por esse motivo, né, operações têm um perfil um pouquinho mais conservador com relação ao pessoal de desenvolvimento, né? Então, quanto menos tiver alteração no ambiente produtivo, para eles, né, melhor, né? Assim, né, de um lado nós temos o desenvolvimento, do outro nós temos aí o pessoal de IT querendo evoluir, né? O pessoal de desenvolvimento evoluir o software e o outro querendo mantê-lo no ar. Então, com isso, o DevOps vem justamente para remover essa barreira e incentivar a colaboração entre esses dois grupos, né, do ambiente de TI. Então, o DevOps é um pouquinho mais, né, trata-se mais também de uma mudança organizacional, né, que tange na implementação de processos de desenvolvimento e o uso de uma nova cadeia de ferramentas dentro do cenário da arquitetura de desenvolvimento de TI, né? Então, eles têm que trabalhar em conjunto para que o DevOps, a cultura DevOps, seja implementada de forma total. E como sua empresa pode incorporar, né, o DevOps em seu ambiente de desenvolvimento Natro, especificamente, né? Com uma ferramenta de desenvolvimento, uma ideia de desenvolvimento chamada Natro One, né, que roda sob o Eclipse, né? O Eclipse é uma plataforma de código aberto que atualmente é o ambiente de desenvolvimento integrado mais usado do mundo, né? Então, ele está sobre esse patamar de ideia de desenvolvimento. E com o Natro One, o programador tem uma série de facilidades, ele tem uma perspectiva geral, né, uma visão bem ampla do que ele está fazendo na hora do desenvolvimento do seu programa, ele tem várias visões, várias janelas, onde dão as visões específicas para ele com relação àquele programa que está sendo editado, né? E aqui nessa imagem aqui, a gente pode ver também agora como o DevOps precisa, né, e tem como fundamento também a implementação da toolchain, né, que é a cadeia de ferramentas, né? E nessa imagem aqui a gente consegue ver o Natro One, né, diretamente aqui ligado e integrado ali, podendo ser aderente a todas essas ferramentas, né, ferramentas de gerenciamento de mudança, ferramentas de colaboração de times, né? Aqui o controle de versão, né? O Source Code Management, por exemplo. Nós temos de um outro lado do quadrante aqui, a gente tem ferramentas voltadas para automação, né? Construção, deploy de ambientes, né? Temos aqui outro quadrante com outras ferramentas que podem ser inseridas dentro desse cenário do DevOps com o Natro One, né? Por exemplo, as Build Artifactors, o JFrog, por exemplo, que a gente vai ver, né? O Frog. E aqui a gente dá uns exemplos, né? Tem uns exemplos, ó. Nós temos aqui Jazz Concert da IBM, que vai desde gerência de projeto até gerência de mudança. O próprio Gira aqui é uma ferramenta de gerência de projeto, junto com o Redmine. Aqui do lado esquerdo a gente tem o JFrog, que é o Artifactor, por exemplo. O pessoal de Java usa muito para repositório de
de classes Java compiladas, né? Aqui mais ao lado esquerdo embaixo temos a automação, justamente a automação dos testes de deploy, de testes unitários de programas e etc., junto com o gerenciamento de versionamentos aqui, que tem ferramentas como Git, Subversion, entre outras. Ok? Então, agora, a gente vê o seguinte, nessa nova perspectiva, né, como é que entra aqui o Natro nesse negócio? Nós estamos acostumados mesmo com o editor 3270, né? Que é agora com a versão 9.1 do Natro, ele passa a não existir mais, né? Então, essa tela caractere aqui, acostumada no editor do Linux, Unix e o mainframe, deixa de existir e passa a ser o Natro One, a ferramenta de desenvolvimento padrão para o Natro, né? Nas nossas companhias, dos nossos clientes, né? Aí aqui a gente tem um componente novo, principalmente é bom para o pessoal responsável do IT Operations, né? É mais um componente. Esse componente é o Natro Development Server, que serve para... A função dele é justamente prover o Natro One junto ao Natro, né? A funcionalidade, a visibilidade das bibliotecas e dos programas eventuais que aquele programador vai desenvolver aqui nessa plataforma do Natro One, né? Então, aqui a gente passa a ter essa perspectiva, esse ambiente de desenvolvimento sobre o Eclipse, né? Nós temos aqui várias janelas pertinentes ao programa específico que o desenvolvedor está trabalhando naquele momento, né? Dependências, outline, servidor, projeto e características especiais aqui de algum comando ou statement do Natro, tá? Essa é a nova interface. E agora, com essa nova perspectiva aqui, né, a gente pode ter aqui, mostrar algumas arquiteturas de exemplo, né, de arquitetura com DevOps, na implementação do ciclo de vida de aplicação, por exemplo, em ambiente de desenvolvimento. Então, a gente, por exemplo, nesse cenário, nós temos aqui do lado esquerdo o nosso desenvolvedor 1, né, que ele tem o Natro 1 instalado em sua máquina, né? Dentro da cadeia do ciclo aqui de desenvolvimento, a gente tem um GitHub remoto, que aqui está centralizado todas as alterações e as implementações que ele vem a fazer, estão todas aqui versionadas e controladas pelo Git, o GitHub, no caso, é uma das ferramentas. No meio do cenário aqui, dessa esteira, a gente tem o Jenkins, agora entrando com automação, né? Automação de processo de mudança, de testes unitários, e uma série de outras funcionalidades que podem ser implementadas dentro desse script para ser automático, né? A automação. E aqui, obviamente, o nosso NDV, que é o componente que prevê, né, ajudar nesse cenário aqui para que essas ferramentas enxerguem, né, e visualizem o ambiente do Natro produtivo lá, ou do desenvolvimento realmente lá dentro do Natro, lá dentro do mainframe, do Linux ou do Windows, né? Aqui nessa mesma arquitetura aqui, de ciclo de vida aqui, de ambiente de desenvolvimento, a gente encontra agora o segundo desenvolvedor. Coisa interessante, temos 2 desenvolvedores do lado esquerdo aqui, e do lado direito, ambos com a mesma estrutura, né? O Natro One apontando para um Git remoto centralizado, que é esse aqui, e no meio do caminho, depois de ter feito todas as alterações, eles passam pelo Jenkins para fazer as alterações. Importante aqui que com esse tipo de cenário, com o Natro One mais a ferramenta do GitHub, por exemplo, de versionamento, o Natro One tem uma funcionalidade chamada Private Library, que os 2 desenvolvedores podem, inclusive, alterar o mesmo programa simultaneamente, sem que cada um deles, nenhum atrapalhe, né, interfira no trabalho do outro. Tudo isso é resolvido posteriormente com merge de alterações, mudanças, né, mudança de branch e assim por diante. Tudo isso é modificado e controlado pelo pessoal de gerência de projeto. Então, você tem essa facilidade do Private Library, né, que aqui a gente tem um exemplo, né, nesse slide. Temos aqui dois desenvolvedores, né, o Natro One, cada um deles podendo apontar para bibliotecas distintas, padrão, que é a Cruz e a RD Cruz, né, e cada um deles, à medida que eles forem alterando programas aqui dessas bibliotecas, na verdade, é criado automaticamente essas private libraries para ele, uma biblioteca privada só para ele. Tudo é feito aqui, ok? Então, esse é o exemplo. Aqui agora a gente passa para dar um overview para vocês de alguns exemplos de cenário com DevOps e ferramentas, do desenvolvimento dentro do DevOps, né? Aqui é um cenário do Linux, tem a primeira camada do Gira, de gerência de projeto, o Redmine, lá em cima, né? Uma camada lá em cima, gerenciando tudo. Aqui temos o desenvolvedor Natro aqui embaixo, né? Com o Natro One instalado, apontando para o Git remoto, centralizado, né? O NDV trabalhando aqui junto com
com F-User do Natro, o Jenkins no meio do caminho, né, fazendo automação, server, aquele componente que a gente falou lá atrás, né, que é um componente novo que pode ter também dentro desse cenário, o Artifactory, que é um repositório de ativos, né, que pode ser colocado, inclusive, até um F-User inteiro aqui dentro desse repositório para controle, bibliotecas, classes compiladas e assim por diante, tá? E aqui, o final desse ciclo de vida aqui, a mudança, né, do staging para produção, tá ok? Um outro cenário que pode ser proposto, agora voltado para o mainframe, de novo, o nosso Natural One, Git centralizado, né, o Jenkins fazendo a automação de transformação e mudança, né, e aqui o NDV e os dois estágios, né, de indo para cá e da produção para desenvolvimento para produção, ou desenvolvimento, homologação e produção. Então, nós temos aqui todo o ciclo de vida dessa aplicação e todo ele controlado com gestão e governança, tá? A nossa demo aqui, que nós vamos fazer agora, para que vocês possam observar essas características que foram explanadas, eu tenho aqui o meu Natron instalado na minha máquina local, tem um Git centralizado no GitHub, que é na web, né? Um GitHub da web, que é o versionador, onde estão versionadas as minhas bibliotecas. Tem o NDV também instalado lá no mainframe, no mainframe da Software AG. Eu vou apontar para o mainframe da Software AG, e lá eu tenho as bibliotecas, tenho os meus programas de teste, que nós vamos fazer 2 bibliotecas especificamente, né? Aqui eu tenho o Jenkins, que a gente vai fazer a promoção, sabe? Pegar depois o que está no Git e jogar isso para dentro da biblioteca padrão, ok? E aqui o NDV participando desse todo esse ciclo de vida aqui dessas ferramentas, tá? Então, agora nós vamos para a demo. Ok, pessoal, agora estamos aqui de frente, né, para a nossa interface de desenvolvimento do Natural One, a nossa perspectiva sobre o Eclipse, né? Estamos vendo um ambiente totalmente gráfico, né, que vai nos passar muita forma de navegação de forma intuitiva. Temos aqui algumas janelas, como já tinha citado anteriormente para vocês. Essas janelas, em conjunto, formam essa perspectiva padrão, mas vocês podem adicionar ou retirar algumas visões ou essas views, né, de forma de acordo com o que vocês gostariam, de acordo com cada programador. Temos aqui, na verdade, 2 importantes visões, aqui que é o Navigator e aqui que é essa view, ele traz para você aonde você trabalha em cima do projeto, é aqui que você busca os seus programas. Nessa view aqui mais embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem justamente a visão do seu Natron remoto, ou seja, no mainframe, no Linux ou no Unix, nós temos aqui a visão do seu ambiente, do F-User, dos seus programas Natron. E quem faz isso é aquele componente NDV que nós vimos lá entre o Natron One Desktop e o seu ambiente remoto que está lá no mainframe, no Linux ou no Unix. Aqui a gente consegue ver as bibliotecas, né? Esse ambiente foi mapeado aqui em cima do mainframe, né? Lá no mainframe tá sendo executada uma task sobre o SIX lá, né? Rodando no SIX, que está via TCP/IP, está escutando na porta 7070. Então, o NDV consegue mapear e mostrar isso aqui dentro do Natron One aqui, nessa visão. Percebam aqui que nós temos as bibliotecas. Importante salientar aqui que as bibliotecas que aparecem aqui expostas são todas elas controladas pelo Natron Security, né? O Natron Security que determina o que você pode ver ou não de acordo com as suas autorizações dentro do Security, né? No caso aqui, eu posso ver tudo, mas eu vou ter um filtro, então estou vendo as nossas bibliotecas. As 2 bibliotecas que nós vamos trabalhar é a DevOps D, de Developer, e a DevOps P, de produção, tá bom? De Production. Ok, vamos lá. Cheguei aqui, o programador já tem aqui o seu Natron One todo prontinho, instalado pelo pessoal da arquitetura, né, e de suporte e desenvolvimento, está pronto para começar a trabalhar. O primeiro passo que ele tem que fazer é trazer aquele projeto, ou trazer aquele repositório que está lá no GitHub, né, centralizado, ele tem que trazer para esse ambiente para ele começar a trabalhar. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui, ó, a gente pode vir no import, por exemplo, né? A gente tem aqui a opção de selecionar da onde nós estamos trazendo, projetos do próprio Git, nós estamos com ele no GitHub, né? Esse projeto que nós vamos trazer, nós vamos agora, vou mostrar para vocês agora nessa janela, né? A gente vai abrir uma janela agora do Git para que vocês possam ver. Vamos lá para o Git. Aí aqui a gente vai mostrar o Git. Agora na tela do Git, temos aqui o repositório que nós vamos trabalhar, RD1,
né? Aqui dentro já tem, nós temos aqui a nossa biblioteca, né? Aqui, ó, temos aqui a nossa biblioteca, ok? Que já está versionada, totalmente versionada, de acordo com o que está aquela nossa biblioteca lá no ambiente do mainframe, ok? Então, nós vamos sair agora dessa tela do Git aqui, que eu estou mostrando que está versionado remotamente no GitHub, e vamos voltar para a interface do Natural One, ok? Aqui, chegamos aqui agora, vamos apontar para lá. Temos que só pegar mais uma informação lá no Git, voltando. Aqui a gente entra para pegar aqui o caminho, né? O caminho remoto do nosso repositório, ok? Feito isso, saímos daqui e vamos voltar para a tela do Natural One novamente. Aqui no Natural One, continuamos, copiamos o caminho. Aqui ele pede para fazer um clone, vamos fazer um clone disso. Ele já traz para mim as características para eu fazer justamente o link, né? A integração com o GitHub aqui pelo projeto, para importar. Ele já está lendo, me traz o primeiro branch lá, o master, né? Que foi feito. Ou seja, é o lifetime da biblioteca de desenvolvimento com produção, né? E assim por diante. Então, o que está no Git agora, nesse momento, é o lifetime nesse exato momento para mim no desenvolvimento. Feito isso, ele vai criar aqui ele criou aqui para mim um repositório local, né? Aqui a gente traz, importando aqui. Vamos finalizar. Ok. Perceba aqui que no canto inferior esquerdo, superior esquerdo aqui, ó, já temos o projeto já importado, né? Ele foi todo importado lá do Git. Se você for ver lá no Git, vai ter exatamente essa biblioteca, todo esse controle. A partir de agora, seu ambiente de desenvolvimento do Natural One está aqui apontando para o GitHub centralizado, ok? Visto isso, vamos começar o primeiro programa. Ele vai editar, vamos editar esse programa em PMP aqui, ó. Se eu listá-lo, eu vou trazer para edição, trago para edição aqui nesse momento, outras características das outras visões, né? E vamos tentar fazer uma alteração para que a gente possa construir aqui o nosso caminho na nossa demo, né? Então, ó, temos aqui, ó, uma mensagem, né, aqui de erro que é eventual. Então, nós vamos mudar isso aqui. Eu vou fazer uma alteração 1, ok? Editei o programa, já me aparece aqui o disquetezinho para salvar, já está pronto para ser salvo. Percebam aqui agora que na hora que eu salvar, ele já vem para a janelinha de Unstaged Changes aqui do Git, né? O Git já está controlando isso, ó, já tem que fazer alteração, não vou comitar. Só comito isso depois que eu fizer todos os testes que eu necessito fazer para ver se realmente a mensagem foi alterada. Então, nesse momento aqui, eu venho e faço um upload, jogo ele para aqui, para a minha biblioteca, ele vai fazer jogar isso para lá para baixo, lá para o mainframe, né? Aqui depois eu faço um update, que agora ele vai catalogar isso dentro da minha private library. O importante aqui, ó, é isso aqui, ó. Né? Ele já fez aqui, ó, ele já criou automaticamente minha private library aqui e jogou o programinha lá para a gente poder testar, ok? Feito isso, ele já está aqui na minha private. Se eu der um refresh aqui, ela vai aparecer. Ele criou automaticamente uma user 001 e tem aqui essa aqui. Então, tudo que você fizer, ele vai estar fazendo lá no seu ambiente remoto e justamente já fazendo na sua library, na sua private library, né? Então, aqui, se eu conseguir executar esse programa, vai abrir uma interface para mim, como se fosse uma interface web, mas está acontecendo aqui, está acontecendo lá no mainframe, ok? Tudo está sendo feito no mainframe. Então, se eu fizer uma consulta aqui, foi lá no Adabase, buscou os dados, agora eu vou simular aquela mensagem para ver se a minha alteração foi feita com sucesso, ok? Eu botei aqui, ó, já fiz exatamente aquela mensagem que nós fizemos. Importante saber que nada foi feito na DevOps PD, nada ainda. Essa aqui é a biblioteca de desenvolvimento padrão, tá? Então, feito isso, ok, tá tudo ok, funcionou a minha alteração, venho para cá agora, nesse ambiente de novo, né? Volto aqui na janela, ok? E faço aqui agora o meu commit. Tá tudo ok, passo ele para Staged Changes, venho para cá para Staged, boto uma mensagem para comitar lá no Git, ok? Commit alteração, ok? Dou um commit e push. Commit no local, push no remoto, tá? Feito isso, ele deve ter feito isso lá, né? No nosso Git, no GitHub. Então, agora a gente confirma aqui, ok? Vamos agora naquela janela vamos passar para aquela janela do Git.
Ok, estamos na janela do Git de novo, que eu já tinha. Agora, essas alterações elas têm que ter já ocorrido aqui dentro do GitHub, no nosso repositório centralizado. Feito isso, ó, vamos olhar aqui, commit alteração, 30 segundos, ó. Foi feita há 30 segundos atrás, ou seja, aquele nosso commit já foi realizado. Então, agora a gente sai do Git agora, vamos voltar à nossa perspectiva do Natural One. Ok, voltamos aqui, foi feito tudo ok. Não precisamos agora o quê? Fazer justamente o passo seguinte. Comitado, editado, comitado, testado, né? Se a gente vir aqui na DevOps D, por exemplo, vocês vão ver que o programa não está com essa alteração, né? Não está com essa alteração, aqui, ó. Se eu der um list nele, ó, não está com essa alteração. Ó, ainda está com a mensagem antiga, porque quem vai fazer isso agora é o Git, tirar do GitHub, né? O Jenkins vai fazer isso, tirar do GitHub e vai jogar isso para dentro dessa biblioteca padrão aqui, ok? Agora a gente sai dessa janela e vamos do Natural One e vamos para a janela do Jenkins. Ok, estamos na janela do Jenkins, né? Aqui nós temos os nossos jobs, 2 jobs, um de desenvolvimento, que é do Git para o desenvolvimento, e depois do desenvolvimento para a produção, ok? Também o caminho da produção. Esses 2 jobs são customizados para serem executados de forma manual aqui nesse momento, mas pode ser executado de forma automática, né? Então, ele faz todo um percurso para poder tirar de um lugar e jogar para o outro. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos agora construir, ou seja, vamos executar esse job. Aqui já mostra aqui a linha aqui do tempo do load para ele gerar, né, o job. Nesse momento já rodou, temos o resultado, ok. Aqui nós temos ele, na log aqui, você está vendo que ele já está indo no GitHub, pegando o que precisa de alteração. No finalzinho aqui, nós vamos ver o quê? Ó, o nosso programa alterado, tá? E mais quatro objetos. Isso por quê? Porque está definido no deploy, preparado por Jenkins, que tem programas de dependência, né? Mapa, local data area, etc. Tá bom? Então, aqui foi feito isso, já foi executado. Agora a gente volta para a interface de novo do Natural One, ok? Então, agora na Natural One aqui, a gente pode perceber agora, ó, já foi feita a mudança, né, de lá do Git para cá, né, para a biblioteca padrão, e aí a gente pode fazer um refresh aqui, ó, e vamos listar o programa para a gente poder ver se foi feita a alteração pelo Jenkins. Ok, demonstração alteração 1. Então, foi realizado com sucesso, também o Jenkins rodou de forma perfeita, tá? O último passo agora que nós temos que fazer, para vocês entenderem, seria executar agora, né, o job que joga de desenvolvimento para produção, tá? Perceba aqui que nós estamos ainda com a nossa private library aqui, mas já está tudo caminhando dentro do que a gente esperava. Vamos para a interface do Jenkins. Ok, voltamos no Jenkins, vamos ver nosso job de produção agora, né? O job de produção tira do Git atualizado e joga agora no ambiente de produção, naquela biblioteca, na nossa biblioteca DevOps P de pato, tá? P de produção. Vamos construir, vamos executar. Ok, está executando o job em background aqui. Já vamos ver a sysout, indo no Git, bonitinho. Vamos para o final, rapidamente. Mesma coisa. Percebam aqui agora o mapeamento, ó, tirando da DevOps D, desenvolvimento, levando para a library DevOps P, que é de produção, ok? Então, a princípio, ele fez tudo correto dessa vez. Vamos voltar para a nossa tela do Natural One agora. Aqui na tela do Natural One, nós podemos dar um refresh novamente. E vamos ver se na produção foi alterado, né? Então, aqui na P, pegamos o programa, vamos fechar isso aqui, que era o desenvolvimento, e vamos listá-lo aqui, o que está na produção agora. Então, na produção, aqui. Ok? Então, agora a gente sai daqui, né? E vamos confirmar. Você tem alguns passos que pode fazer para a liberação da Private Library.
e nesse momento nós vimos todos os passos da implementação do Natro, ambiente Natro, dentro do cenário DevOps, usando a cadeia de ferramentas, né, para DevOps, né, Jenkins, Git e assim por diante, ok? Obrigado. Agora nós vamos ouvir o depoimento do senhor Wellington, do Serpro, sobre a implementação do Natro One no ambiente de desenvolvimento do Serpro. Muito obrigado, até a próxima. Olá, meu nome é Wellington Londro, sou analista do Serpro desde 2012. Estou lotado no departamento de arquitetura de software, que atua de maneira transversal, dando suporte para todas as equipes de desenvolvimento então, da empresa. E vou comentar um pouco sobre o uso do Natro One, então, no contexto do Serpro. Após a aquisição das licenças e algumas ações iniciais de capacitação, por volta do último trimestre de 2017, foi iniciada uma prova de conceito do Natro for Ajax. E por causa dele, então, a exigência, né, de estar utilizando o Natro One, então a gente teve um início aí de uso das duas tecnologias. Uma vez definido um sistema que seria aplicado então nessa prova de conceito, foi definido também uma pequena equipe de desenvolvedores com um perfil de desenvolvimento com bastante experiência em desenvolvimento Natro, só que 3270. E também com conhecimento de domínio do negócio, né, do sistema que seria migrado para Natro for Ajax. E o departamento de arquitetura de software, então, ficou responsável pelo estudo em si da tecnologia, né, dessas novas ferramentas, e todo o arcabouço aí envolvido, para dar suporte aos desenvolvedores e fazer o meio de campo com o departamento de operações, responsável aí pela implantação posterior do sistema, né? Devido à necessidade de uma baseline aí confiável, para poder fazer a implantação desse projeto, então, incluindo a parte do Natro for Ajax na plataforma baixa e do Natro na plataforma alta, uma das primeiras decisões do projeto foi a adoção do Git como controle de versão, né, dos artefatos. Também foram realizados alguns testes com sucesso aí de utilização do Jenkins para a criação de uma pipeline, né, para integração contínua, onde eram feitas a publicação então dos objetos Natro vindos do Git até diretamente no mainframe, passando aí pelo NDV, né? Embora essa ferramenta não está atualmente em uso por uma série de motivos, mas a gente chegou a executar esses testes. Considerando, então, o contexto da equipe que foi utilizado, né, que estava participando desse projeto, a curva de aprendizado que eles tiveram no início foi bastante acentuada por causa desses três novos assuntos, né? Então, o próprio Natro One como ferramenta aí, a tecnologia Natro for Ajax e também o uso do Git, que não é muito comum para os desenvolvedores Natro. Então, a estratégia adotada na época foi que o departamento de arquitetura iria atuar de maneira bastante próxima aí da equipe de desenvolvimento para aumentar esse engajamento e diminuir aí, evitar problemas de comunicação, além de manter os arquitetos atualizados sobre o andamento do projeto e sobre qualquer necessidade ali que os desenvolvedores pudessem ter. Como é que isso foi feito, né? Todos os pedidos de suporte dos desenvolvedores para os arquitetos eram atendidos, de preferência, presencialmente, né? No corpo a corpo ali. E isso facilitava bastante esse trabalho e também era aproveitar essas oportunidades para estar tirando dúvidas, dissipando ali, propagando melhores práticas e também dando algumas dicas, sempre melhorando ali o conhecimento dos desenvolvedores na utilização dessas ferramentas. Então, em 2018, essa prova de conceito foi encerrada e foi apresentada para o cliente na época, o cliente aprovou o projeto, e aí houve uma promoção então, dessa prova de conceito para um projeto de cliente. Esse projeto foi para produção em 2019,
E, desde então, foi estabelecida na empresa uma equipe especializada em Natural One, que gerencia essa adoção interna, né, do Natural One por outras equipes. Então, ela fornece suporte à instalação, configuração de ambientes, gestão de licenças quando é necessário, enfim, eventualmente alguma ação de capacitação, tanto interna quanto em parceria com a Software AG. E é isso. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Agradeço o convite pela Software AG e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento.